Eu não comprei, eu fiz essa cartola e vou ensinar você hoje a fazer ela. O material é fita, pena, tecido, cola quente e papelão. Em um lado você vai fazer um círculo e tirar o meio dele, e o outro a gente vai fazer a estrutura da cartola. Já comecei dobrando pra ficar mais fácil de modelar. Depois, com uma régua, eu fui fazendo ali uma medição pra fazer um cortezinho na base. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse corte. Enrolei pra ver como ela ficava e já vim com uma régua maior fazendo outras linhas na mesma direção. Fiz uma linha transversal e cortei até um certo ponto, porque uma parte da estrutura não pode estar cortada. Comecei com a tesoura, mas estava dando muito trabalho, então eu vim no estilete e ficou tudo soltinho assim. Agora a gente vai pegar aquele disco e colocar na cartola. Entendeu por que a gente precisava daquele corte pequenininho? Mas eu vi que a estrutura estava muito alta, então eu tive que tirar um pouco do tamanho para ela ficar um pouquinho mais curta. Repeti o processo porque ainda assim estava grande demais. E com a fita crepe eu vim segurando toda essa estrutura da cartola. Fiz pelo lado de fora e fiz pelo lado de dentro também. Com cola quente eu fui grudando todas as tirinhas na base do círculo para não desgrudar de jeito nenhum. E depois foi a parte de colar o topo também nas tirinhas, e aí eu vim com cola quente, colocando pela borda e fixando. E ainda coloquei mais fita crepe para dar mais sustentação e fixar melhor. E agora vamos para a parte do tecido, onde eu fiz uma cruz e cortei bem ali no meio para poder passar por cima da cartola. Depois eu fiz um recorte meio enquadrado todo em volta da cartola. E eu vou colar tudo isso com cola branca líquida. E já garante um pote grande, porque vai bastante cola. E aí eu vou passando em todo o papelão e eu tive que fazer um corte no meio para grudar um tecido no outro e não ficar meio engrunvinhado. Usei secador para secar mais rápido e depois eu tirei o excesso do que estava sobrando de tecido para a parte interna da cartola. E o processo é esse, eu ia passando, ia virando e eu ia fazendo esses engrunvinhados para ficar mais bonitinho. Na parte do topo eu também passei cola, fixei primeiro a tampa antes de descer para as laterais. E quando eu fui descendo para as laterais, eu ia passando e fazendo esse engrunvinhado, porque se fosse fazer tudo reto, não ia ficar grudado, não ia ficar bonito. Então eu já resolvi fazer isso e fui colocando alfinetes para meio que grudar de verdade. Tirei o excesso também de tecido, deixei bem rente com o acabamento, porque depois a gente vai vir com uma fita escondendo tudo isso. E depois nas dobras eu vim passando mais cola para ficar mais fixo. O resultado tava assim. Depois de totalmente seco, fui tirando os alfinetes e foi a hora de fazer a decoração. Então já coloquei ali uma pena e colei também uma fita. Fui dando várias voltas até eu achar que ela ficava bem escondidinha, porque essa fita ela era meio transparente. E dei um laço atrás. Com pedaços de papel de aquarela, eu fiz a carta que fica do lado do chapéu, encaixei e depois já comecei a fazer as agulhas. Peguei 4 palitinhos de churrasco, tinta em spray dourada, verniz em spray e massa de EVA. Tentei fazer um modelo aproximado com o do filme. Cortei e lixei as pontas para não ser nenhuma farpa de madeira. Pintei com spray, passei o verniz e colei a pedrinha em uma e passei esmalte em outra. E eu ainda colei essa tiara para ela ficar bem fixa na minha cabeça e não cair. E se você quer aprender a fazer mais acessórios para suas produções de maquiagem artística, é só me seguir porque todo dia tem um tutorial novo. Agora me conta, você gostou?